Olá, sejam bem-vindos ao Mais Saúde. A partir de agora, na tela da NTV, você que sintoniza aí na sua casa, no canal 8.1 Digital, estamos também através do aplicativo para todo o Brasil, para todo o planeta, na plataforma do Facebook e no nosso site. Sintoniza na NTV Patos de Minas. Bom, Mais Saúde está no ar, sempre claro, contando com a sua participação. O programa de hoje está para lá de especial. Daqui a pouquinho apresento a nossa pauta para você, os temas, mas eu quero de antemão aproveitar e falar do nosso bordão. Aproveita que aqui a consulta é grátis para você esclarecer, tirar suas dúvidas. O programa feito para vocês, por vocês e junto com vocês. Bom, abrilhantando, embelezando sempre o nosso programa, mais uma vez o oferecimento da Polo Floricultura. Está aqui, embelezando o nosso programa, o nosso estúdio, com um belíssimo arranjo de bambu. É o tradicional e o famoso bambu da sorte. Esse arranjo você vai encontrar na Polo Floricultura e muito mais opções para você. Ali na Major Gotti, no coração de Patos de Minas, o endereço está aí na sua tela. Na Major Gotti, telefone 3822-2200. Um abraço para Lurdinha e toda a família da Polo Floricultura, sempre contribuindo aqui com o nosso programa. Esse é o Bambu da Sorte e a gente vai falar sobre sorte também no programa de hoje, que traz temas importantes. E claro que nesse mês de setembro a gente vai estar sempre abordando e levantando essa bandeira do Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? É o mês de conscientização contra o suicídio, número que infelizmente a gente tem acompanhado, infelizmente, cada vez mais a cada ano que passa, são maiores, não só no nosso Brasil, mas em todo o planeta. E ele sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Davi do Vidigal vai participar com a gente, já está ali a posto, e a gente vai falar também no programa de hoje com a nutricionista Camila Dornelas e a fisioterapeuta Carla Andrade sobre o Dia Nacional e Mundial da Fibrose Cística. Já ouviu falar? Você que ainda não conhece essa doença, a gente vai explicar e passar todos os detalhes, dicas também para você no programa de hoje, que abre com ele. O nosso convidado já é de casa, já tem o crachá aqui do programa, meu xará, Davi do Vidigal, que é psiquiatra. Fala comigo, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Viva você, Davi, fico feliz de poder estar junto com você alguns minutos aí e quem sabe poder contribuir com quem está nos ouvindo agora e depois. Eu já começo fazendo um gancho aí com essas flores que você apresentou aí, esse bambu. E quando você mostrou aquilo, eu me lembrei da minha avó, mãe da minha mãe, que tinha flor em tudo quanto é lugar e sempre foi uma pessoa muito alegre, muito feliz, inclusive minha mãe, que ainda está viva, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, eu lembro que era muito pequenininho, minha mãe foi num hospital psiquiátrico da cidade de Londrina e tirou a minha tia, né? Sem ordem médica, sem nada, porque a minha tia andava muito deprimida, muito triste, querendo só morrer, aquela coisa toda. E, bom, resumo da ópera. Minha mãe tirou ela de lá, levou para nossa casa e a minha tia começou a aprender a plantar. Porque na casa da minha tia, dessa minha tia, era um quintal seco, não tinha nada de planta, de flores e de nada. E a minha mãe começou com a minha tia, literalmente pegando na mão, a ensinar ela a voltar a plantar, a conhecer algumas plantas, algumas flores. Minha avó também auxiliou. E a mudança da casa da minha tia, que era seca, cinza e feia, começou a ficar florida e bonita. Inclusive o humor dela, a alegria dela, a vida dela. Não estou dizendo aqui que ninguém de um hospital, não estou aqui. Olha, não é isso que eu quero dizer. Só que me lembrei dessa situação e que é um gancho também para dizer que a solução para que os nossos pensamentos negativos não levem a gente a uma ideação suicida, está muito próximo de cada um. Tirando, Davi, tirando
com as exceções dos diagnósticos psiquiátricos, daqueles de esquizofrenia, em que existe um índice muito alto de suicídio, da intoxicação por drogas, que existe um índice muito alto de suicídio, que aí sim é cabível alguns medicamentos psicotrópicos que podem sim diminuir a estatística de suicídio. Na grande maioria dos suicídios no Brasil e no mundo, fica sempre aquela explicação. Mas eu não consigo entender. Ele foi trabalhar de manhã, estava tudo bem. Tipo, que nem aquela música, né? Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que Renato aconteceu. Russo. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. É fácil de entender. Sabe o que é fácil de entender? Porque hoje a gente vive, não só no Brasil como no mundo, primeiro, uma cultura da gula, da comida lixo. E é o início de tudo. A criança nasce respirando, então a gente precisa de ar, né? A criança já vai para o peito da mãe, a gente precisa de alimento, de comida. E aí que a gente tem que começar, falando em prevenção de suicídio, o que eu estou comendo. Eu bato muito nessa tecla basal de vida, por quê? As pessoas hoje, mais do que nunca, em cima, vamos falar dos 7 pecados capitais, da soberba, da ira, eu não perdoo, eu não esqueço, né? Tipo, do querer cada vez mais, do endividamento, leva as pessoas a uma angústia que não é depressão, que não vai ser um remedinho mágico que vai resolver, mas sim uma mudança no estilo de vida, um olhar para essa plantinha que você mostrou aí agora e buscar acompanhar o crescimento dela, de cada folhinha. Isso significa desacelerar. É isso. Então, Davi, a gente abriu o programa falando exatamente sobre isso que você falou. Os números, infelizmente, estão aumentando. Está realmente aumentando? Você que tem autoridade para falar sobre o assunto, ou porque realmente a mídia, a imprensa, enfim, tudo que gira em forma da mídia está destacando essa bandeira do Setembro Amarelo? Bom, é importante a gente pontuar um momento do ano para falar sobre suicídio, mas isso ocorre, né, desde que o mundo é mundo, né, entre Natal e Ano Novo a gente vai ter uma estatística muito maior de suicídio, né? Tipo, Ano Novo é clássico, a gente vai ter, porque a pessoa premedita o suicídio naquela virada do ano. Por quê? Ele sabe que chegou o final do ano, ele pulou 7 ondinhas, ele comeu 7 lentilha, só que ele tomou um porre, esqueceu tudo, e chegou o final do ano, ele não conseguiu cumprir nada de suas metas. Ele engordou, ele não conseguiu estudar, a família dele se deteriorou mais ainda, ele está mais frustrado, ele está mais endividado. E aí ele encontra, como uma solução mágica, muitas vezes, né, essa solução demoníaca que é tirar a própria vida. E cada vez mais, David, está aumentando, sim, a estatística de suicídio na população geral. E pasmem vocês, na população do policial militar, do cara que está ali defendendo as nossas vidas, a estatística sugere que o índice chega a ser 6 vezes maior. Ou seja, os policiais estão se matando. Estão se matando porque estão com depressão, isso aqui? Não, porque eles estão com uma carga tão pesada de tanta bandidagem, tanto estresse, tanta pressão psicológica em que se coloca hoje no policial, porque se ele for defender tua vida, David, por acaso ele usar de uma atitude mais voraz, ele pode ser processado, ele pode ser condenado. Aquela história que a gente vive hoje que parece que os humanos têm todos os direitos do mundo e os direitos humanos estão ficando esquecidos. Agora imagina para quem trabalha com a intenção de defender as nossas vidas, o nosso patrimônio, como é que fica essa pressão? Se fica como está acontecendo, uma estatística cada vez maior do policial se matando. E outra Então, classe que talvez possa
se encaixar, já que você falou de uma classe específica, e eu lendo alguns relatórios e algumas histórias, né, antes do nosso bate-papo, a gente passa, né, por um estudo e tudo mais. Professores também, né, Davi? Os colegas professores aí também estão passando por isso, infelizmente. Professores, muitos profissionais da área da saúde, a gente pega a própria enfermagem, que foram Muito bem. guerreiros reais no campo de batalha na pandemia, vivendo agora essa celeuma do aumento, não aumento, mas a gente sabe, tipo assim, ó, que o nível de estresse de um profissional da saúde que passou agora pela pandemia e que ainda ela está pairando por aí sem tanta intensidade, mas ela existe. Como é que foi para esse profissional saber que ele vai entrar dentro do hospital? Pode ser que ele se contamine e pode ser que ele não volte. Como é que fica, né, o seu humor nesse sentido? É lógico, tipo assim, que o profissional da área da saúde muito se abateu nesse sentido, no sentido de humor, no sentido de maior risco de suicídio. Então a gente pega, vamos supor, saindo da questão de público específico, vamos cair para uma questão que é o princípio do Setembro Amarelo. Uhum. Muitos casos não são diagnosticados? Sim, muitos casos de doenças psiquiátricas realmente não são diagnosticadas. Um transtorno de humor bipolar, fase maníaca, em que o cara, de repente, faz absurdos. Mas vamos colocar o seguinte: esses são casos que podem ser tratados de forma medicamentosa, mas numa esmagadora maioria, David, a questão não é o tratamento de forma medicamentosa. O tratamento é aquilo que eu comecei a falar no início desse programa. A gente desacelerar a ponto de você, de repente, curtir ter uma plantinha em casa, curtir a família em casa. Porque hoje a gente pega, né? Eu estou aqui com um smartphone, mas que acaba sendo um segregador familiar. Então, vamos pensar o seguinte: o princípio da família deveria ser, pelo menos, nas principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, estarem todos sentados à mesa, conversando, perguntando como foi seu dia, como está a tua manhã, e hoje à tarde você vai fazer o quê? Enquanto estão comendo, estão congregando. Essa é a grande igreja, a grande família, a Muito grande bem. fé. Não acontece mais. Isso não acontece mais. O filho está comendo em frente ao computador num canto, a mulher comeu rapidinho ali em cima, o marido de repente nem veio para almoçar ou nem conversaram. É Ah, isso. mas cada um trabalha longe, logística, tudo bem, mas pelo menos uma refeição ao dia a família deveria, entende? Comer juntos. E nesse momento, deveria ser um momento de desacelerar, de não ter celular, e ser um momento de congregar. Esse é, para mim, o principal antidepressivo que pode Boa. prevenir suicídio. Por quê? Nesse momento, de repente, o pai percebe que o adolescente está meio esquisito, de repente está andando com gente não tão legal, de repente está ficando muito imbuído no celular, em jogos eletrônicos, já nem come direito, já nem fala com mais ninguém. Tipo assim, é o momento de você perceber que de repente a mulher está ali e o cara já faz séculos que ele não diz: poxa, amor, eu te amo, estou muito feliz com É o você, e vice. balanço, né, Davi? É o verdadeiro balanço familiar. Falando em balanço, não te interrompendo rapidinho, eu vou pedir para você segurar aí, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta, claro, com dicas assim, reais e verdadeiras, que você tem toda a autoridade para poder estar falando sobre. Vamos então girar um rápido intervalo, a gente volta já já com mais saúde aqui na tela da NTV. Ok, estamos de volta com mais saúde aqui na telinha da NTV, através do 8.1 na sua casa, no Facebook e também no aplicativo. Para todo o Brasil, para todo o planeta, você fica por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. O Mais Saúde está de volta, contando com a sua participação. Telefone está aí na sua tela, participe com a gente, porque aqui a consulta é grátis. E a gente volta a falar diretamente de via remota
com o Davi, do Vidigal, que é psiquiatra, e a gente está falando sobre o Setembro Amarelo. Meu grande amigo Davi. Voltando a falar no viés do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção contra o suicídio, dá pra gente perceber quando aquele familiar, aquele conhecido, aquele amigo está com pensamentos de autoextermínio. Quem vai suicidar? Na verdade, vou fazer uma pergunta mais popular para o pessoal de casa, que conhece bem o nosso jeito de levar as coisas, de entrevistar. No linguajar popular, quem vai suicidar? Avisa ou não avisa? Dá sinais ou não, Davi? Então, esses sinais você só vai perceber se você tiver realmente desacelerado para a vida. Agora, voltando, né, ao que eu estava comentando anteriormente, vamos falar de família, como que dentro de uma família eu vou perceber que alguém que mora comigo, meu marido, minha esposa, meu filho, meu avô, meu tio, minha tia, né, comete suicídio e eu não percebi. Eu não percebi porque eu também estou acelerado, eu também estou Olha, intoxicado nesse mundo de essa tuberculose de informação que eu chamo, que são muitas informações inúteis, sabe? Tipo, aquela pessoa que se preocupa com a cotação do ouro e ele não investe em ouro. Aquela pessoa que está preocupado com o agro, mas ele não planta soja. Tá? Você, de repente, ocupa a tua mente com coisas totalmente desnecessárias. Agora, o que seria essa comunicação silenciosa? Vamos pegar o gancho aí de alguns dos seus patrocinadores, né? Da Odonto. Bom, uma pessoa que de repente tenha necessidade, entende? Tipo assim, ó, de fazer uma reabilitação ortodôntica para poder sorrir com mais felicidade, com mais alegria. Tipo, opa, e essa pessoa pode fazer isso de alguma maneira e não faz, já é um indício de desmotivação, de anedonia, de para que eu vou fazer isso? Por que eu vou gastar dinheiro lá na Odonto. Lá Odonto aqui Company. no Odonto Company? Para que eu vou fazer Isso. isso? Eu já tô velhinho mesmo, não vou beijar ninguém, já tô dessa para. Pera um pouquinho, cara, não tem coisa mais que passa mais vida do que um sorriso. É só você pegar uma criança, né? Tipo, a criança sorri, ela contamina um elevador, ela contamina um ambiente. E um idoso também, um idoso sorrindo. Agora, por que muitos idosos não estão sorrindo? Porque fica constrangido. Eu faço muito trabalho de perícia judicial em lugares que nem eu estou hoje aqui no Acre. Estava em Cruzeiro do Sul, a Eu ia última te cidade. perguntar, cada vez você está num lugar. Exato, é. Então você pega uma realidade muito difícil de pessoas que de repente novos que não têm um dente mais na boca. É, Quer dizer, essa pessoa ela não quer sorrir, ela fecha a boca. Então olha a importância do humor, você não ter um embotamento afetivo, de você cuidar da tua boca. Então, é pera um real. pouquinho. A vovó, o titio, o amigo poderia fazer e não faz. Por quê? Opa, já é um indício. Vamos pegar um outro gancho de um dos seus patrocinadores aí, o da academia. Pô, é sabido que muitos produtos anabolizantes, não vou entrar em nome de um ou outro específico, Sim, mas sim. muitos deles são neurotóxicos. Neurotóxicos. Eles promovem muitas vezes uma ideação suicida. Mas o cara não, ele não quer, a mulher, tipo, ir malhar todos os dias, seguir o que é a proposta, o protocolo da academia. Não, ele quer ficar grande, forte, marombado da noite para o dia. Então, tipo assim, é um outro indício. Agora, como é que eu vou saber se meu filho está tomando algumas bombas que são perigosas ou não? Congregando com ele. Congregando a ponto de não ser o velhinho chato, entende? Que vai chegar e vai falar assim, cara, olha a hipocrisia do Justin Bieber, que tá lá, tipo assim, ó, com a produção da maconha a mil, vendendo nos Estados Unidos e tudo mais, deixando de fazer tipo uma turnê de shows pelo Brasil, que seria o sonho de qualquer músico. Eu fico imaginando os músicos desse país falando, cara, seria meu sonho tocar. Não, não vou fazer. E aí, de repente, se coloca
que a maconha é inofensiva, não causa problema, não causa distimia, não causa embotamento. Entende? Até que ponto, entende? É verdade ou não o que a mídia própria coloca. Agora, como é que É eu real. vou ter um papo com meu filho que está fumando maconha todo dia se eu não tenho contato com ele? Eu vou conseguir, tipo assim, ó, chegar e falar para ele: escuta, eu não quero que você fume maconha aqui em casa. Não vai funcionar assim. Só vai funcionar se no contínuo da vida eu estou conversando com ele, existe um respeito, existe uma ligação, existe uma admiração para entender o processo. Então eu não vou tomar bomba para ir para academia e ficar forte. Eu vou para academia e vou seguir o protocolo. Então, essas pequenas sutilezas, vamos dizer, porque falar, olha, isso é muito, eu diria até pueril. Olha, os indicadores, a pessoa anda triste e tal, e os diagnósticos psiquiátricos poderiam definir e inibir o suicídio. Gente, isso é balela. Os diagnósticos psiquiátricos que inibem suicídio são muito claros. Aqueles quadros psicóticos que você tem uma incidência de suicídio muito alto, os transtornos de humor com patologia psicótica associado, entende? Opa, esse sim. Vamos dar um medicamento lá na farmácia, né? E tudo bem. Agora, na grande maioria das vezes, as pessoas que cometem suicídio, tipo assim, ó, não é que tem um diagnóstico psiquiátrico, entende? Porque nem tudo é neuroquímico. O tudo, na verdade, David, é emoção jogada no meio do lixo. Então, é aquele bom dia que você não deu, é aquele bom dia que você também não recebeu, é aquilo que você não perdoou, é aquela angústia que você tem daquele monte de carnê que está lá dentro da gaveta, sabe? Aquelas decisões. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Decisão. Quando a gente toma uma decisão na vida, a gente tem que pensar e fazer essa pergunta: o que isso pode prejudicar o meu futuro? Então vamos pegar o cara que saiu e tal, foi fazer um trabalho fora e aí ele resolve pular cerca. Ele pode pular cerca? Ele pode fazer o que ele quiser, todo mundo é livre. Agora, espera um pouquinho. Olha a decisão que ele está tomando. Pode ser que ele comprometa a família dele, a mulher dele, os filhos, a oportunidade de conviver em família para dar, desculpe o termo, sai uma saidinha lá fora. Quando a gente toma uma decisão na vida, a gente tem que pensar nas consequências para o futuro. Se as consequências para o futuro é tudo tranquilo, eu vou comprar uma planta, né? Qual é a consequência para o futuro nessa decisão? Poxa, a casa vai ficar mais bonita, eu posso chamar todo mundo. Aliás, olha, vai aí uma grande dica para prevenção de suicídio. Que tal a família se reunir e falar: gente, nós vamos comprar a planta que vai prevenir suicídio. Por quê? Todos nós vamos cuidar dessa planta. Papai, mamãe, os filhos. E a partir de agora, a gente vai conhecer essa planta. Então, pera um pouquinho. Olha, pai, nasceu mais um ramozinho de flor. Olha, tá dando mais um galhozinho. Mãe, o que está acontecendo? Está ficando seca essa planta. Vamos lá na floricultura ver o que a gente pode fazer. A gente precisa de algo da natureza que faça a gente desacelerar. A partir do momento que a gente desacelera, a gente começa a olhar para a gente, entender nossa dor, o que a gente está fazendo de certo, errado, decisões equivocadas de vida. Ah, eu não vou estudar, não quero. Tudo bem, uma decisão tua, direito teu. Agora, o que isso pode impactar o meu futuro? No trabalho, na minha renda. Ou seja, você tem que pensar em toda decisão o que isso vai impactar o meu futuro, para o bem ou para o mal. Então, que você comece a fazer esse exercício. Você só vai perceber isso mesmo, David, se você desacelerar. A ponto, de repente, você perceber que teu amigo de trabalho está pensando realmente em se matar. E aí vem a aproximação e, quem sabe, aquele papo amigo do cara pensar o seguinte: não, ainda existe esperança. Por quê? Ainda existe humanos aqui na Terra.
Acelerar, essa é a palavra que vai ficar no nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria muito de te agradecer e mais uma vez abrir esse espaço, né? E só lembrando que acho que dá para o pessoal da produção colocar aqui a imagem da nossa planta de hoje, que veio a calhar e você destacou ela em vários tópicos, que o nome desse arranjo é o bambu da sorte. E que peguem a sua dica e seja de muita sorte para todos a sua mensagem, o seu livro, o seu canal, onde encontra. Gente, no meu Instagram, @Davi Vidigal. @Davi Vidigal. Inclusive, hoje, eu coloquei ali no Stories um texto meu de um livro que eu lancei uns anos atrás, chamado Desapega. Vale a pena para você refletir sobre valores. E só para terminar, David, você falou bambu da Sim. sorte. Sorte não existe. O que existe é o tempo Boa. que eu vou dar para cuidar das coisas. O tempo e a atenção que eu vou dar para minha família. Então, uma família feliz é uma família de sorte? Não. É uma família que conseguiu sentar na mesa, conversar um com o outro, com um Deus unindo todos eles. Pode ser, e eu peço que você que está aí me ouvindo, arrume uma planta para a família cuidar. É isso, boa. Muito bem, mais uma vez, obrigado pela sua participação. A gente se encontra breve, que você já é sócio aqui do programa. A você aí de casa, fica aí na sintonia da NTV que a gente volta já já. Ok, estamos de volta com mais saúde na tela da NTV, você sintonizando na sua casa no 8.1 e também no Facebook, no nosso site, na plataforma, também no aplicativo. Bom, mais saúde trazendo para você assuntos importantes aonde você participa com a gente, porque aqui a consulta é grande. Só um adendo ao nosso entrevistado anterior, que é o Davi do Vidigal, que sempre participa com a gente, sempre muito prestativo, deixou o novo arroba dele aí, é Davi Vidigal, é isso? É isso, produção, Davi Vidigal, para você ir de casa e seguindo, é importante. Pode chamar o Davi lá no Instagram, que eu tenho certeza que ele vai atender você com o maior carinho, tá? Com enorme prazer, ainda mais nesse mês que é o mês do Setembro Amarelo, o mês de prevenção contra o suicídio. Então você segue aí o Davi Vidigal, arroba Davi Vidigal. Esse é o nosso convidado, foi o nosso convidado anterior, sempre à sua disposição. Bom, e agora a nossa convidada está aqui com a gente também, já é de casa, é a Camila Dornelas, que é nutricionista. Camila, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Mais Saúde, prazer revê-la. Obrigada, David, sempre um prazer estar aqui. Olha, o mês de setembro está recheado de datas aí. É o mês do Setembro Amarelo e também Dia Nacional e Mundial da Fibrose Cística. Você de casa conhece, já ouviu falar da fibrose cística? Mas antes da gente vir para o nosso bate-papo, eu gostaria de ler aqui o início da nossa pauta, que no dia 5, que foi ontem, né, 5 de setembro, marca o Dia Nacional da Fibrose Cística. É o tema que a gente vai falar aqui hoje. Enquanto que no próximo dia 8, né, na quinta-feira, promove o Dia Internacional da Enfermidade. Doença congênita, a fibrose cística, também é conhecida como a doença do beijo salgado. Você que não ouviu falar dessa doença, a gente vai ficar atento a partir de agora com a Camila Dornelas, que é nutricionista. Conta pra gente do que se trata, o que é essa real doença, a fibrose cística. David, a fibrose cística é uma doença pulmonar, né? É uma doença hereditária, tá? É recessiva. O que é isso, uma doença hereditária recessiva? O pai, ele tem um gene recessivo, ele tem apenas um gene recessivo, então a doença ela não manifesta no pai. E a mãe também tem um gene recessivo, a doença não manifesta na mãe. Mas pode acontecer de a criança herdar os dois genes recessivos, tá? Do pai e o da mãe, e aí aquela criança ter, né, a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença rara, tá? Ela acomete, né,
crianças e jovens. São os jovens, assim, que eu falo, são adolescentes, é onde a doença ela se manifesta primeiro, porque é uma doença que como ela atinge o pulmão, então uma pessoa em fase adulta, ou até na terceira idade, já vai ter apresentado o quadro quando mais jovem, então por isso que são crianças. Conta pra gente quais são os diagnósticos, né? Quais são os sintomas, o que acontece com quem tem essa doença, que é conhecida como a doença do beijo salgado. Daqui a pouquinho você conta pra gente por que tem esse codinome de beijo salgado. Agora a gente quer saber como é que a pessoa sabe se ela tem essa doença ou não. O que acontece? No teste do pezinho, hoje em dia, o teste do pezinho ele é muito completo, ele detecta inúmeras doenças, né? E uma delas é a fibrose cística no próprio teste do pezinho. Mas, às vezes, pode não ter sido detectado no teste do pezinho, ou então fica até um alerta para os pais também. Eu conheço muitos pais que fazem o teste do pezinho, por exemplo, no sistema de saúde. Colhe o teste do pezinho, muitas vezes não volta para pegar, porque fala assim, mas para que serve o teste do pezinho? E às vezes não leva para o pediatra olhar o teste do pezinho. Então, é muito importante ter esse cuidado com o teste do pezinho. Feito o teste do pezinho, não viu nenhuma alteração, mas as crianças, os adolescentes, eles começam a ter uma tosse muito recorrente. Porque o que é a fibrose cística? A fibrose cística é uma produção excessiva de muco no pulmão. Então, sempre a pessoa vai ter uma dificuldade para respirar, vai ter uma tosse recorrente, aquela tosse bem carregada. Então, isso daí pode ser um sintoma da fibrose cística. E tem alguma coisa relacionada também, que eu estive em laboratório estudando sobre o suor. O suor excessivo, ele tem um cheiro, uma cor diferenciada que dá para notar? Como é uma produção excessiva de muco, né? As secreções do corpo, elas vão ter um excesso de sódio e de cloro. Isso são minerais e isso dá o sabor salgado. Então, por isso que chama a doença do beijo salgado. Essa é a pergunta não quer calar. Por que é conhecida como a doença do beijo salgado? Porque aí a saliva fica salgada. A saliva? A saliva fica. As nossas secreções, né? Você pode ver que, por exemplo, a lágrima ela já é um pouco mais salgadinha, só que aí na fibrose cística fica extremamente mais salgada. A saliva fica mais salgada, o suor fica mais salgado. E o portador dessa doença, por ter a saliva salgada, ele mesmo sente ou ele acha que isso é normal somente outra pessoa que vai sentir? Como a fibrose cística, ela é uma doença, ela é hereditária, é uma doença que, mesmo que se descubra com a pessoa um pouco mais velha, vamos lá, seus 7, 8 anos de idade, mas ela é uma doença que a pessoa já nasce com ela. Então, para ela, em muitos casos, aquele paladar é normal. É normal, é isso. É normal. Então, por isso vem a doença do beijo salgado, porque às vezes uma outra pessoa sente isso. Você vai beijar o rosto da criança, por exemplo, o suorzinho dela tá um suor mais salgado, enfim, na fase adulta também, a saliva. Então, para quem é portador, muitas vezes ele não consegue identificar. E o que isso pode acarretar de mais grave na vida do portador? Isso causa a morte? Hoje em dia, é uma doença que ela tem um controle muito grande. Lembrando que a fibrose cística ela não tem cura, ela tem um controle. É importantíssimo fazer uma fisioterapia respiratória. Tem muitos casos, alguns casos, tem pessoas que elas são hospitalizadas, recorrente, muito tempo ali no hospital, no oxigênio, porque tem essa dificuldade respiratória, mas em alguns casos é possível ter uma vida, né, normal, mas com a fisioterapia respiratória, que seja diária, que seja dia sim, dia não, mas precisa de ter esse controle, de ter esse cuidado. Muito bem, então tem o tratamento, né, na verdade, e não tem a cura, né? Isso, tem o tratamento, tem o controle, tem o acompanhamento, né, dessa fibrose cística. Muito bem, o que mais acontece, pessoal de casa que agora que está ouvindo falar sobre a fibrose cística, que ainda não conhece de perto essa doença, o que mais acontece além do suor, né, da saliva salgada? Como que é o comportamento dessa pessoa? Ela tem um comportamento diferenciado?
também o emagrecimento? Como é que funciona? Sim. David, sempre que a gente fala de uma doença pulmonar, a doença pulmonar, você pode ver que o pulmão ele tá intimamente ligado com a parte mesmo de gasto energético, tanto que o pessoal que está aí na academia, que quer emagrecer, vai lá e faz um cardio, vai lá e faz aquela atividade que fica ofegante, então tem a ver com o pulmão. Quando eu tenho alguma doença que está relacionada com o pulmão, eu tenho um gasto energético maior. Como essa doença ela é prevalente em crianças, o gasto energético, para você ter uma ideia, é em torno de 20% mais alto quem tem fibrose cística. E isso pode causar, por exemplo, para as crianças, uma desnutrição severa. Isso pode influenciar no crescimento, atrapalhar na estatura da criança. Outro ponto é que, por essa produção excessiva de muco, pode ali atacar o pâncreas, ter pancreatite. A gente sabe que o pâncreas é uma glândula que produz ali a insulina, então está ligado ali, né, nessa parte mesmo da glicose. Nós temos também o quadro de algum tipo de diarreia recorrente, diarreia crônica. Então, tudo isso está ligado com esse quadro de fibrose cística. Muito bem, a Camila Dornelas participando aqui do nosso programa Nutricionista e a Carla Andrade já chegou aqui no estúdio. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vem com dicas importantes aqui no Mais Saúde, na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na telinha da NTV. Você que sintoniza 8.1, estamos no Facebook, também no nosso site e no aplicativo. Convido você para baixar o aplicativo da NTV e ficar por dentro do que acontece na nossa cidade e toda a região. Bom, Mais Saúde está de volta contando com a sua participação. Daqui a pouquinho a gente abre, já tem pergunta aí do telespectador, hein? Estamos falando sobre fibrose cística. No bloco anterior a gente falou com a nutricionista, a Camila Dornelas, que é mais conhecida como a Camila da Magras, né, que depois vai trazer novidades aí para o pessoal de casa. Estamos recebendo também, anunciamos ela aqui no programa hoje, a Carla, a professora Carla, que já esteve aqui com a gente. Eu chamo ela de professora carinhosamente, é a Carla Andrade, que é fisioterapeuta. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Mais Saúde. Boa noite, David. Boa noite, telespectadores. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Hoje para falar sobre a mucoviscidose, né, antigamente chamada como a doença do beijo salgado. E hoje a gente tem aí facilidades aí na conduta, no tratamento desses pacientes. E a gente já viu que nós temos mais de 2.000 mutações do gene. Então, então o paciente ele pode nascer de forma leve, moderada ou grave, né? E antigamente o prognóstico de vida, em 1960, desses pacientes era de 10 anos. Eles nasciam emagrecidos, com perda de peso, abdômen globoso. Já em 89 eles descobriram que a enzima causadora disso tudo era a proteína CRFTL e a partir daí, eles começaram a desenvolver uma dieta especializada para esses pacientes, um tratamento especializado. E em 2017, que foi o último censo, né, a expectativa de vida desses pacientes já passou para 41 anos, que isso é muito importante para nós que lidamos com números na ciência, né? Muito bem. Professora, eu vou chamar de professora carinhosamente, tá, Carla? A gente falou sobre um pouquinho dessa doença com a nutricionista e agora eu gostaria de levar no viés, depois de diagnosticado, né, essa doença, como é que é feito o tratamento? A gente sabe que não tem a cura, mas o tratamento existe de que forma? Então, o tratamento é um tratamento na equipe multi, né? O médico ele entra com a parte medicamentosa, hoje com a reposição de sais minerais e enzimas que ele vai perder e substratos que ele vai perder na alteração pancreática que ele tem, que é irreversível. Nós temos também aí os mucolíticos, que também a fisioterapia entra com mucolítico e o médico também prescreve as enzimas que são mucolíticas, né, que fluidificam essa secreção que
esses pacientes têm um muco muito espesso. Tem a fisioterapia respiratória, porque o órgão-alvo dessa doença é o pulmão, e ele é acometido com várias bolhas que se acumulam muita secreção, e secreção espessa, que precisam ser fluidificadas para serem eliminadas. A gente entra com técnicas para isso. E uma dieta hipercalórica, né? E hipernutritiva. E também aí a umidificação através de medicações e o antibiótico terapia, né? A literatura traz aí que a grande maioria dos pacientes eles se beneficiam com antibiótico profilático, né? Ou azitromicina, ou o uso inalatório de gentamicina, de uso contínuo, né? Para prevenir períodos de reinfecção, porque quanto mais ele reinfecta o pulmão, mais lesão ele vai ter. Quanto mais lesão, mais diminuição da função pulmonar ele vai ter. E quanto mais diminuição de função pulmonar, maior a perda de capacidade funcional. E isso vai virando um ciclo vicioso e que ele não sai dele permanente, e isso altera o prognóstico, né, de vida dele. Muito bem, por isso que é importante sempre a presença, você está ali, né, junto com o especialista da área. E um dos especialistas da área é a nutricionista que está aqui com a gente sobre alimentação. A Carla falou sobre alimentação, Camila. Como que é? A alimentação ela é diferente? Existe algum alimento que você possa falar como dica ao pessoal de casa que está acompanhando o programa para, talvez não seja essa palavra, mas popularmente falando, amenizar, né, os malefícios dessa doença? David, como eu, né, havia falado, que a doutora Carla falou também, a fibrose cística, assim como as doenças pulmonares, elas têm muito a ver com a questão do peso. Né? O paciente ele fica com desnutrição, em alguns casos, né, doutora Carla, desnutrição severa, interfere no crescimento da criança, então a gente precisa prescrever uma dieta hipercalórica, acrescer até 20% de calorias naquela alimentação. Em alguns casos, precisamos trabalhar com a absorção de gordura, por exemplo, da dieta de um paciente de fibrose cística, ela se torna um pouco diminuída, né? Então, a gente precisa, às vezes, acrescer. Em alguns casos, na alimentação, até a parte da dieta enteral mesmo, às vezes, a gente entrar com uma dieta enteral, porque não é que o paciente ele não venha sentir fome, ele sente fome, só que ele fica cansado com muita facilidade. Em alguns livros da literatura da parte nutricional, recomenda-se até o paciente descansar antes de realizar a refeição, para ele conseguir fazer a refeição, para ele conseguir ter esse aporte nutricional. Em relação aos nutrientes, em alguns casos a gente pode acrescer até sal nas refeições. Por mais que ele tenha um aumento de sódio e de cloro na produção, né, dessas secreções, mas ele precisa de suplementar, em alguns casos. Certinho, tudo, cada caso caso, né? Caso. Bom, tá chegando pergunta de telespectadores aqui pra gente. A Emanuele do bairro Brasil tá mandando aqui, eu quero perguntar para a professora Carla, quando a fibrose vira cirrose, chega a esse nível? Chega, obstrução pancreática e obstrução do fígado, né? Ela obstrui a passagem do muco, da bilis, ele fica tão espesso que a bilis não passa ali pelo fígado e leva a cirrose pancreática de origem cística, né? A notícia boa é que hoje né, a gente já tem o cofator da enzima, que é o CFTR. Acabei de ver aqui. É o CFTR, que vem aí de acordo com a gravidade da doença do paciente para tentar suprir a falta da proteína que ele tem. E uma das coisas assim super importantes que a gente deve abordar é que existem casais, né, que na idade produtiva que não conseguem engravidar.
E muitas das vezes, se a doença for leve, ela não é diagnosticada ou não foi feito no teste do pezinho, porque só desde 2010 que foi começado a fazer no teste do pezinho para ver se diagnosticava a fibrose cística. E agora, já intrafeto, já consegue se tratar com essa enzima para o bebê já nascer sem a doença. Muito bem, e a gente fala mais uma vez o que está aqui na nossa pauta, que além de ser o Setembro Amarelo, aconteceu ontem, né, o Dia Nacional da Fibrose Cística, que é essa doença que a gente está conversando hoje, e no próximo dia 8 promove o Dia Internacional da Enfermidade. E é bom, né, o nutricionista, vamos falar assim, que a gente vai pela profissão que fica melhor de identificar a Camila e a Carla. É importante a gente ter um dia específico para isso e a imprensa abriu espaço para alertar essa doença que, no caso, eu não conhecia, eu tenho certeza que muita gente de casa também passa despercebido. Às vezes, assim, David, o casal descobre que é infértil, porque vai descobrir o homem. Desconhece, né? Homem, na verdade, é o homem que é o infértil, né? O homem portador do gene recessivo da fibrose cística, ele é um homem infértil, né? E isso vai se descobrir tardiamente porque a doença se manifestou de maneira leve ou nem se manifestou. Por isso que é importante a data específica para a gente falar da doença, a imprensa séria abordar esse tema, os profissionais também, e a gente bater nessa tecla, a importância do teste do pezinho. Importância do teste do pezinho, de realizar o teste do pezinho, de buscar, né, o resultado do teste do pezinho também. E é muito importante, David, ter esse dia para fazer esse alerta. A doutora Carla pode até complementar também, que antes o paciente da fibrose cística era muito hospitalizado, mas hoje ele já está inserido mais, né, no cotidiano. E para as pessoas ficarem mais alertas de realmente entender o que é. É uma coisa mais, é uma doença um pouco mais rara, né? Mas para as pessoas entenderem o que é a fibrose cística, entenderem os pais que receberem esse diagnóstico, entenderem que o filho, ele vai ter, né? Como a doutora Carla falou, um prognóstico melhor. Então, para as pessoas ficarem mais, conhecerem mais. É isso, Carla. É uma doença rara. É a doença rara mais comum entre as doenças raras. É raro, mas acontece. Entre homens ou mulheres? Não tem tanto fácil. Ela acontece em homens e em mulheres também. Só que os homens têm a infelicidade de serem inférteis. É isso, então é importante, gostaria que você falasse da importância desse mês, dessa data específica para a gente falar e abordar esse tema. É super importante, né? Porque às vezes aí fica procurando, buscando, o porquê. E às vezes é uma coisinha que é uma coisinha fácil de resolver, né? Não, é infértil, pronto, acabou, porque é portador de fibrose cística, né? Então não vai engravidar, então vamos arrumar outro meio de ter um bebê. Muito né? bem. Então, no dia 30 agora de setembro é o dia de conscientização da fibrose cística, porque tem muita gente que não tem consciência e não sabe a importância de se tratar a doença. Muitas vezes não dão importância à perda de lipase, de gordura nas fezes, o suor salgado, a perda de peso, que não ganha peso, mesmo com a dieta hipercalórica. Então, é importante fazer um tratamento medicamentoso com a equipe multidisciplinar, junto com a Nutri e com a Físio, que são essenciais, né, para esses pacientes, para a gente oferecer melhor qualidade de vida para eles. Doutor, eu ia realmente fazer essa pergunta aqui. Você falou do atendimento, né? Multi, né, que vocês falam, mas o pessoal de casa que está agora ouvindo falar dessa doença, né, e já se encaixou, se identificou em algum desses aspectos aí, aonde procurar? É o clínico geral? É a nutricionista? É a fisioterapia? Qual que é a especialidade que ele deve procurar? Bom, a fisioterapia, a enfermagem, a farmácia e os médicos são profissionais de primeiro contato, né?
Então, nós somos profissional que você pode procurar e a gente pode fazer o diagnóstico da doença, assim como solicitar exames. Então, você pode procurar um de nós, né? E nós vamos suspeitar. Mas o tratamento é em conjunto, porque tem algumas medicações que nós, nem fisioterapeutas, nem farmacêuticos, nem enfermeiros, vamos poder prescrever, só o médico. E entra aí a Nutri. A Nutri, ela é parte essencial do tratamento. Mas de primeiro contato são essas 4 profissões: médico, físico, enfermeiro e farmacêutico. Muito bem, eu gostaria de aproveitar um minutinho, a gente já vai finalizando o nosso programa, que você falasse também da importância do teste do pezinho, que é ali que tudo pode ser evitado não, mas ser diagnosticado. Por favor. Isso. Pelo amor de Deus. É a professora, Deus. gente, puxando a orelha. É triste, assim, eu falo baseado em dados reais. Hoje eu tive acesso a dados da Secretaria Municipal de Lagoa Formosa, onde meu pai é prefeito, e só 26% das crianças procuraram o posto de vacina para vacinar os filhos. Gente, isso é um absurdo. Será que nós vamos ter que voltar a tratar poliomielite? Nós vamos ter que tratar fibrose cística? Isso vai disseminar de novo? Por favor, não custa, não leva tempo, é fácil. É a vida do seu filho, custa tão barato, é de graça. Muito bem, tá na rede pública. Bom, meninas, vou chamar de meninas carinhosamente para fechar o nosso programa. O seu arroba, Camila. @Magras Patos de Minas. Mandar um abraço pro pessoal da Magras. Vou mandar um abraço pro pessoal da parceiros. Magras, minhas amigas, minhas queridas companheiras. Um abraço para os clientes da Magras também. Liguem lá agora no 3821-6000, então chama no WhatsApp, que sempre que eu venho aqui no Mais Saúde eu trago um presente. Então pode mandar que tem um presente especial para quem for do Mais Saúde. Fala, estou assistindo lá no David lá o Mais Saúde. Tá Muito bom? bem. Professora Carla, obrigado mais uma vez. E depois a gente volta com você com mais tempo para mais informações aí. Tá joia, David, ó. Você tá me devendo. Olha. Uma vinda aqui para falar sobre distúrbios do sono. Muito bem, já vai ser o nosso próximo tema, então, com a professora Carla. Você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência e até o próximo programa.